Oi, você tem dificuldade de sentar direto no chão quando vai fazer a sua prática de meditação ou de yoga? Você tem dores na região lombar, desconfortos na região do quadril, algum tipo de encurtamento muscular, sofre de dores do nervo ciático ou alguma coisa relacionada a essa região do quadril e das pernas? Se esse for o seu caso, essa aula de hoje é especial para você. E é também uma prática muito boa para quem nunca fez uma aula de yoga ou para quem está querendo começar. É uma prática básica, podemos dizer assim que a nível de prática seria, quem sabe, a prática número 1, a primeira prática para se começar. Eu vou trazer uma visão bem didática sobre formas de sentar, né, para iniciar a prática, durante a prática, formas de sentar quando você estiver assistindo uma palestra e precisar sentar direto no chão, estiver assistindo uma vivência. Então, diferentes maneiras de sentar que vão te ajudar a ter um equilíbrio melhor dessa região do quadril e das pernas, a ter menos tensões no quadril, na lombar e nas costas enquanto você estiver sentado. Então, além de formas de sentar, eu também vou falar um pouco sobre a importância da postura, tá certo? Então, eu sou o Rodrigo Binder, fica aqui comigo e vamos começar a nossa prática. Bem, a forma mais básica de todas de sentar é mais ou menos essa que eu tô, mas ainda não é essa daqui. A mais básica de todas é a famosa postura do índio, né? Quando a gente está na escola, a professora não fala assim, vamos sentar em roda, todo mundo sentando como um índio. É mais ou menos isso aí. Então, sentar como um índio seria sentar assim, ó. Tá vendo? Aqui, como é que eu tô? Eu tô travando uma perna no pé da outra, tá vendo? A minha perna direita tá travando no pé esquerdo. A minha perna esquerda tá travando no pé direito. O que que isso faz? O que que isso gera? Gera uma facilidade maior para sentar, menos desconforto no quadril e no joelho. Por quê? Quando eu estou com os dois tornozelos no chão e não travo uma perna na outra, eu exijo mais do meu quadril, das minhas virilhas aqui, dessa articulação do quadril, e exijo um pouco mais dos meus joelhos, tá certo? Então, se você já sentando assim, sentiu dor no quadril, sentiu dor nos joelhos, em vez de sentar assim com um pé na frente do outro, senta na posição do índio, tá? No yoga, a gente chama a posição do índio de postura confortável, ou Sukhasana, tá bom? Então esse é o Sukhasana, é a posição mais básica de todas, tá? Além do Sukhasana, eu tenho o Samanasana, que seria aquela que eu fiz anteriormente, um pé na frente do outro. Aqui eu vou ter um estímulo maior para o quadril, então eu já vou estar estimulando um pouco mais a flexibilidade do quadril. Vai exigir um pouquinho mais dos joelhos, porque o joelho vai ficar um pouquinho mais flexionado, tá certo? Então é importante ter joelhos fortes também. Se você tem algum desgaste no joelho, talvez seja melhor se manter na postura anterior, tá? Ou se for ficar nessa posição, que não seja por muito tempo, tá certo? Bom, essas são as duas posturas mais básicas, logo eu vou falar algumas outras, mas antes disso eu quero falar sobre um detalhe com vocês. A gente pode sentar usando a almofada ou não, tá? Essa é uma almofada especial de meditação, ok? Se você não tem uma almofada especial para meditação, você pode utilizar alguma outra almofada. Essa é boa porque ela é ao mesmo tempo firme e também é macia, então ela sustenta bem o peso do corpo, tá? Quando a gente coloca uma almofada, o que que acontece? Veja bem, eu sou uma pessoa que não tenho encurtamentos musculares, então eu consigo sentar tranquilamente direto no solo, tá? Já se é uma pessoa que tem um pouco de encurtamento aqui em região de lombar, quadril e perna, o corpo da pessoa, quando ela senta direto no chão, vai fazer isso aqui, ó, puxar para trás, ó, vai puxar para trás, puxar para trás. A pessoa vai ficar brigando com a força da gravidade para se manter na postura. E isso não é legal, isso não é nada bom, não é? Vai gerar desconforto nas costas. Então, para que a pessoa não fique brigando com a força da gravidade, o que que a gente faz? Simples. Pega uma almofadinha e põe embaixo do quadril, senta com os isquios, esses ossinhos das nádegas bem firmes na almofada, ajusta o corpo e o que acontece quando eu faço isso? O peso do corpo vai para frente, ó. Eu distribuo um pouco do peso para frente, para as pernas, ó.
alivia completamente a tensão das costas e da lombar. Ou seja, fica mais agradável e vai me permitir ficar um tempo muito maior, muito mais prolongado nessa posição, tá certo? Então, se você precisa, lembre-se, você pode utilizar a almofada, tá certo? Bom, outra coisa importante quando a gente vai sentar é a gente observar a nossa postura. Não adianta a gente sentar assim numa almofada e ficar também assim todo desengonçado, com a coluna arqueada, com a cabeça caída, parecendo que tem um peso enorme sobre nós, né? Assim vai ser difícil de meditar, porque na meditação é importante que a sua coluna esteja bem estendida para que haja um fluxo ascendente da energia vital da base da região do períneo por toda a coluna e que suba até o topo da sua cabeça, tá certo? Concentrando-se aqui em cima. Então, é importante manter a coluna reta e meditar na posição sentada para que haja esse fluxo ascendente da energia, ok? Então aqui a gente vai buscar o quê? Nós vamos buscar, em primeiro lugar, coluna reta, ombros relaxados, tá? E peitoral aberto. Então nós vamos dar um sorriso de um ombro ao outro. Em vez de ficar com o ombro assim, como são as pessoas fechadas e muito tímidas, nós vamos ficar como uma pessoa confiante, aberta para a vida. Então nós vamos fazer assim, ó. Traz os ombros para trás, encaixa e dá um sorriso de um ombro ao outro, certo? Ombros encaixados, peitoral aberto, estufando um pouquinho para frente, coluna reta. E aí a gente vai fazer uma técnica chamada Jalandhara Bandha, que é o banda do pescoço, que é assim. Em vez de você ficar com a cabeça um pouco para frente, que é a tendência da maioria das pessoas fazer isso com a cabeça, então nós vamos recolher o queixo para trás e vamos estender um pouquinho a nuca. A nuca vai ficar um pouquinho mais reta, tá vendo? Ó. E o queixo para trás. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um ajuste em toda a minha coluna vertebral. Eu estou permitindo e abrindo espaço para que a energia flua pelos meus centros energéticos e pelo canal central da coluna. Então, muito importante o banda do pescoço, a trava do pescoço. Puxou o queixo um pouquinho para trás, estendeu a nuca, sem ficar forçando, tá? Ombros relaxados, sorriso de um ombro a outro, coluna estendida. Mãos sobre os joelhos, e aqui eu estou então em uma boa postura que vai facilitar muito o processo meditativo e vai ajudar muito na concentração mental, tá certo? Essas são as duas formas mais básicas de sentar, porém existem outras formas. Eu vou passar mais 6 formas. No total, dentro desta metodologia de Hatha Yoga, existem 8 diferentes formas tradicionais e básicas de sentar que você pode estar variando durante a prática e que vai facilitar, então, a sua prática, vai ajudar você a administrar as tensões na região do quadril, lombar e pernas, tá certo? Então, vamos juntos. Nós vamos fazer uma sequência. Nós temos o Sukhasana, ok? Nós temos o Samanasana. O Sukhasana é um pé travando na perna da outra, postura confortável, igual à postura do índio. O Samanasana, um pé na frente do outro, tá vendo? Ó? Samanasana, ok? Depois do Samanasana, que é chamado de postura equânime 2, né? Que tem a postura equânime 1, que é o Samastiti. Então, depois do Samanasana, nós temos aqui o Swastikasana, o pé direito sobre a perna esquerda com a sola voltada para cima. Swastikasana já vai indo um pouquinho além. Além do Swastikasana, eu posso fazer com o pé esquerdo em cima ao invés do pé direito. E aqui eu tenho o Siddhasana, ok? Siddhasana. Além do Siddhasana, eu tenho também o Ardha Sukhasana. Então, se esse é o Sukhasana, eu tenho o Ardha Sukhasana, que é a quinta postura, que é metade do Sukhasana. Ardha quer dizer metade. Então, como seria? Eu vou puxar uma perna para trás, tá? Pode ser direto no solo, pode ser com a almofada, como você quiser. E vou sentar assim com as duas mãos nos joelhos. Uma perna para trás, flexionada, a outra flexionada à frente. Também pode ser feito por outro lado, ó, perna direita à frente, esquerda atrás. Ardha Sukhasana. Esse é o nome dessa posição. Coloca as mãos no seu joelho, mantenha uma boa postura com a coluna, respira fundo, olha para frente, se concentra, tá? Além dessa posição, tem também uma outra posição, tá? Que é o Sushumnasana, tá? Que é a postura do canal central.
que eu vou abraçar as minhas pernas e vou estender a minha coluna aqui, ó, fazendo o banda do pescoço, estendendo a coluna, estendendo a nuca, recolhendo um pouquinho o queixo. Então eu vou me manter nessa posição, tá? Esse é o Sushumnasana, ok? A postura do canal central, sexta postura. Depois nós temos o Ardha Gomukhasana, ok? Que é a metade postura do Gomukhasana, né? Ou seja, o Gomukhasana é essa posição aqui que eu cruzo as minhas pernas e trago as mãos aqui atrás, e o Ardha Gomukhasana seria só a posição com as pernas, aonde eu vou, a partir dessa posição com as pernas esticadas à frente, eu vou cruzar a perna direita por cima, a esquerda por baixo, ó, com o calcanhar vindo para dentro em direção ao quadril, certo? E essa outra perna ela vai se ajustar sobre a perna de baixo, como se eu quisesse encostar um joelho no outro. Tem pessoas que conseguem encostar certinho um joelho sobre o outro, tá? E aí você fica, essa posição é muito boa para alongar aqui a região do nervo ciático, né? E então flexibilizar um pouco a região do quadril. Entrelaça os dedos, põe sobre o joelho, boa postura, ombros encaixados, sorriso de um ombro ao outro, trava do pescoço, respira fundo, se concentra, fica um pouquinho no Ardha Gomukhasana, nossa sétima postura. Então passamos para a nossa última posição das formas mais básicas de sentar, que é o Vajrasana, que é a postura da rocha. Vajrasana, então, é essa posição, onde eu sento sobre os meus calcanhares. Pessoas que têm muita dificuldade nos joelhos, o ideal é sentar, então, sobre os calcanhares, colocando a ponta dos pés no chão, isso ajuda a flexionar um pouco menos os joelhos, ou então colocar uma almofada entre o quadril e os calcanhares. Ajuda bastante. Se ainda assim não for possível, então é melhor evitar a postura caso você sinta muita dor. Tá certo? Esse é o Vajrasana, a postura da rocha. Fica aí um pouquinho, respira fundo, sorriso de um ombro ao outro. Excelente. E volte-se a sentar um pouquinho. Então, em Sukhasana, postura fácil. Ou melhor, postura confortável também é chamada assim. Sukhasana, permanece aí um pouquinho, respira fundo. Bom, gente, a gente viu várias formas de sentar, falamos um pouco sobre postura, não é? Porém, o que eu quero deixar claro a vocês é as formas mais importantes de todas essas são as duas primeiras, tá? Se você souber uma das duas primeiras, já tá ótimo. Se você conseguir sentar assim, postura de índio, tá ótimo. Ou então, melhor ainda, Samanasana, tá ótimo, tá? Tem posturas ainda mais avançadas, né? Como o Padmasana, postura de lótus, que seria assim, os dois pés aqui na parte interna da coxa, que eu vou demonstrar para que vocês saibam que existe, né? Mas, logicamente, que essa posição é uma posição muito avançada e só quem realmente tem bastante flexibilidade de quadril e pernas consegue fazer. Eu não recomendo para você que está no começo e nem é necessário, tá certo? Então, lembrando, fique com o Sukhasana, postura confortável, um pé travando na perna da outra, ou com o Samanasana, um pé na frente do outro, e foque nessas duas primeiras posições no começo. Aos poucos você vai aprendendo essas outras formas de sentar, e aí a sua prática vai se enriquecendo cada vez mais. Espero que você tenha gostado da prática, eu imagino que tenha com certeza agregado um pouco, né, no seu conhecimento e te auxiliado aí a ter uma melhor prática de yoga. Esteja por dentro de todos os conteúdos que a gente tem aqui no canal. A gente está no YouTube, no Instagram, temos práticas de meditação, temos práticas completas de yoga, práticas um pouco mais curtas, vídeos falando um pouco sobre temas de espiritualidade, né, de coisas que a gente vive no nosso dia a dia. E então a gente tem alguns bate-papos assim sobre situações, né, corriqueiras do dia a dia. E eu tenho certeza que tudo isso fará um bem danado para a tua vida, para a tua saúde e para a tua felicidade. Vai te ajudar muito. Esteja sempre presente e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus, um beijo e namastê.